trazendo esses problemas que a nossa administração vem enfrentando. Inclusive o rato, uma biblioteca se torna um caso, né, de polícia e de política. Né? Interessantíssimo. Mas, Vladimir, se o PTB estivesse coligado com o PDT, tivesse ganho a eleição, o que estaria sendo feito diferente agora na administração? Que influências o PTB traria para a administração, fosse ela qual fosse? Bom, em primeiro lugar, né, o PTB foi convidado a fazer parte da administração. Né? Eu não fui na reunião, mas teve o Tim e o Nestor, acho que foram em reuniões, em que o PDT colocou à disposição para que a gente... Antes ou depois das eleições? Depois das eleições. Depois das eleições, e a executiva, em reunião, decidiu por não fazer parte do governo. Né? Esse também é um tipo de política que eu também não gosto. Apesar de eu saber que política é negociação, política é composição, que política é preciso conversar com todos os partidos, eu acho que se tu concorre como oposição, né? No outro dia que se elege, tu senta para negociar cargos, não é uma boa política, sabe? Então, quer dizer, eu estou enganando a população. Quer dizer, eu tinha uma posição agora como oposição, e no outro dia que se elege, eu já sou situação em função de cargo. Esse não é a política que eu gosto. Mas a gente foi convidado e a executiva, por unanimidade, decidiu não fazer parte do governo. Aí surgiu aquele papo, que não tem cargo. O PTB não tem cargo no governo municipal. Essa é uma história que eu faria a pergunta a seguir, de que o PTB teriam cargos na administração e que estaria querendo 2 secretarias para apoiar e deixar de fazer oposição ao governo. Isso é real? Não, isso é mentira. Quanto isso é real ou não? Não, isso não é verdade. E primeiro, eu volto aqui, né? Nós fomos convidados a fazer parte, ofereceram 2 secretarias, que eu até nem lembro, foi secretaria, uma que ia ser criada e a outra eu não me lembro qual é que era. E a gente disse não, né? A gente, não, nós não queremos fazer parte do governo. Né? E não nos foi oferecido, a gente não fez exigência, eu quero essa e essa secretaria para deixar de ser oposição. Até porque foi logo depois que o Paulo foi eleito, não existia toda essa celeuma de discussão e de cobrança do Paulo. Foi logo depois. E depois disso, eu como presidente não fui procurado. Se alguém do PTB foi procurado, foi por única, está na conta de quem convidou e de quem foi convidado. O que surgiu, que andou se falando, era que o vereador Márcio Miller teria sido aceitado em alguns cargos e que teria homens deles no governo e que, fazendo oposição ao Estado, ele buscava na secretaria melhores cargos e não conseguindo estar fazendo oposição. Mas aí é bem feito para quem convidou, entendeu? Daí, se isso acontecer, e eu já perguntei para o vereador Márcio, e ele já me disse que foi cobrado em minha reunião, ele disse que ele não tem cargos lá, e que se tivesse, pode demitir, porque ele não tem, né? Mas ele disse que não tem. Mas se isso tivesse acontecido, da administração municipal, através do subprefeito Paulo Azelino, do executivo do PDT, fosse diretamente no vereador, sem passar pela executiva, o PTB não tem compromisso nenhum. E se o vereador, em se aceitando que ele recebeu cargos, hoje, vamos dizer assim, entre aspas, trai, né, a administração, isso não vou dizer bem feito, mas como é que eu vou dizer, colocar uma palavra? É se esperar, porque a política que foi feita foi de tirar os caminhos da hierarquia normal do partido. Então, se foi convidado, se o vereador Márcio teve cargos e foi negação dele pessoal com a administração municipal, com o prefeito Paulo Azelino, ou com o executivo do PDT. Então, o PDB não tem compromisso nenhum. Ele nega. Ele nega, não, e eu acredito que ele não tem. Ele nega. O novo governo municipal tem aí 8 meses de existência, né? E nesses 8 meses foi pródigo em causar algumas discussões que mexeram, que movimentaram a cidade. Desses vários episódios, alguns tornaram quase inviável
haver harmonia entre pelo menos dois poderes aqui na cidade, que é o Executivo e a Câmara de Vereadores. Por que é que tu achas, Vladimir Gonzaga, que chegamos a essa crise entre os poderes em Montenegro? Coisa que talvez há muito tempo não se via, né? Tamanha ferocidade entre as partes, né? Entre a administração e a Câmara de Vereadores, o poder executivo e o legislativo. Eu acho assim, em primeiro lugar, os vereadores estão cumprindo o seu papel. Eles foram eleitos e recebem para fiscalizar o executivo, né? Propor leis, claro, e fiscalizar o executivo. Se eles têm subsídios, se eles têm elementos, né, para cobrar, eles têm que cobrar, senão eles não estão fazendo o papel deles. Eu, quando fui eleito presidente do PTB, um repórter, acho que foi até no Progresso mesmo, ele me perguntou: o que tu como presidente do PTB, o que tu está achando desse governo? Eu disse: olha, eu não posso, na época, né, faz uns 4 meses aí, ou mais, eu não posso, é muito pouco tempo para mim criticar ou elogiar. Naquela época, naquele momento, fazia 3, 4, 5 meses que o governo tinha sido eleito, né? Mas depois disso, houve várias, né, está na imprensa aí mesmo, noticia e fala, vários atos que a administração municipal deixou de executar, né? Revogar contrato, acusar sem ter prova. Eu vou revogar porque eu acho que foi superfaturado. Não, eu acho, o prefeito não pode achar. Ele tem que ter provas que houve superfaturamento e responsabilizar se houve superfaturamento, senão é mediano, né? E tudo isso aí dá subsídio para os vereadores, então, começar a cobrar. Então, eles estão fazendo o papel deles, né? E a gente não pode reclamar nem o prefeito.